A tecnologia facilita e barateia a nossa vida. Existe um culto muito idiota dentro do mundo do áudio, que são as pessoas que ficam endeusando você não usar tecnologia e ficar usando coisa retrô. E existe um discurso dentro dessa galera que é: isso é o certo, porque assim é melhor, porque é como se fazia naquela época, porque blá blá blá. Eu sou engenheiro de áudio, eu trabalho com isso todo santo dia, não só com música, e eu posso afirmar que a tecnologia é extremamente benéfica para o engenheiro de áudio, para o produtor musical. Primeira coisa, tá? Primeira coisa. A maioria das pessoas que estão defendendo gravar em fita, gravar com válvula, ou qualquer um desses processos que remetem a algo analógico antigo, nunca colocou a mão num carretel de fita. Nunca chegou perto de um gravador de fita. Nunca realmente escutou um amplificador valvulado do lado. E eu garanto que essas pessoas não escutam, de fato, a diferença que esses equipamentos causam. Porque aqui tem um ponto importante também. A fita tem um som particular? Tem. A válvula tem um som particular? Tem. Eu sou um grande fã do som da válvula. Tanto que no meu estúdio eu tenho pré-amplificadores e amplificadores valvulados também. Mas quando o assunto é a fita, é que mais me incomoda, tá? Vocês sabem quanto custa um gravador de fita? Né? Um bom gravador de fita aí de 24 canais para você poder trabalhar tranquilamente. Você sabe quanto custa isso? Sabe quanto custa manter um gravador de fita? A manutenção, ajuste de bias, a própria fita, ela tem que ficar armazenada numa estrutura que mantenha a temperatura dela, tá? Numa determinada temperatura específica, para não estragar a fita, para não perder os arquivos, enfim, isso é caro, puxa uma energia desgraçada do estúdio. Sendo que quando você tem um computador, tá? Que é 20 vezes mais barato, rodando um software que é 20 vezes mais barato, e você pode armazenar arquivos infinitos dentro dessa máquina, tá? Eu passo o custo de abertura de um estúdio de muito para bem menos, tá? Ainda é caro abrir estúdio, sempre vai ser, mas é bem mais barato do que se eu tivesse que bancar gravador de fita, manutenção do gravador, carretel de fita, aonde vai armazenar, enfim. Ah, Nick, mas o workflow muda. Por que muda? Não, porque quando você grava em fita, você é obrigado a gravar um take perfeito e a banda se esforça para acertar o take. Você não pode fazer isso no Pro Tools? Você não pode fazer isso no Reaper ou em qualquer outra DAW que você use? E isso é sobre mindset, não é sobre tecnologia. Se você está produzindo uma banda e essa banda não ensaia, essa banda não consegue gravar ao vivo, cara, o problema é a banda, não a tecnologia. Não, porque a válvula... Beleza, tá bom? Eu amo o som de válvula. Mas não pira, tá bom? Não pira. Se você realmente é fresco com essa questão auditiva, se você escuta realmente diferença entre as coisas e... Beleza, ótimo, eu também. Mas seja honesto com a tecnologia e reconheça que a gente está num momento onde existe uma coisa, por exemplo, chamada Impulse Response, que é divino, tá? É divino, o som disso é absurdo. E vai diminuir o seu custo, por exemplo, para ter um som de Marshall, sem precisar gastar 40 mil reais. Eu moro no Brasil, tá? Para você ter um Marshall aqui no Brasil, é mais caro do que você ter um carro. Ou você admite que a tecnologia está num grau incrível e que você pode ter um som de Marshall sem gastar 40 mil. Estude Impulse Response, tá? Ótima ferramenta. O ponto aqui é, você não precisa dificultar
e encarecer, tá, a sua produção para ter um bom som, para ter um bom resultado. Isso é, na minha opinião, burrice. Se você é um estúdio grande que tá uma puta estrutura, tá, tem muito dinheiro para investir, ótimo. Tem a opção também de gravar em fita, legal. Se a banda puder bancar, ótimo. Muito legal. Agora, você falar para mim que o que não é feito em fita e o que não é feito com válvula, o que não é feito ali desse jeito mais retrô, não vale? Pelo amor de Deus, gente. A quantidade de coisa maravilhosa que está sendo produzida ultimamente, tá? Tem coisa ruim? Tem. Tem muita coisa ruim. Mas tem muita coisa boa, tá? Tem muita coisa boa. E assim, se você pegar essa galera que domina a tecnologia, que sabe fazer de tudo com o computador e utiliza as ferramentas, tá? Vou só citar aqui um nome. O Finneas, que é o irmão da Billie Eilish, que é o produtor dela. Aconteceu aquele fenômeno alguns Grammys atrás da Billie Eilish sair carregando 5 Grammys na mão. Pega para você ver o processo, tá, da produção, onde o Finneas está dominando ali o processo de produção, ele junto com a irmã. Vê o processo dele, vê como é que ele faz as coisas e aprende, porque ele é muito bom, muito bom, muito bom. Então, gente, para de dificultar. As coisas são ferramentas, tá bom? Ferramentas. A tecnologia tá aí para facilitar a nossa vida, para baratear a nossa vida, tá? Eu garanto que a maioria desses estúdiozinhos menores que existem por aí, tá, não existiriam se não fosse a tecnologia. E há quem diga, tá? Eu já escutei discurso de gente falando, mas seria melhor se não tivesse tanto estúdio como tem hoje em dia. Seria melhor se estúdio continuasse sendo aquela coisa sagrada, onde existiam alguns com aquela estrutura maravilhosa. Sério isso? Jura? A essa altura do campeonato? Eu não sei se vocês têm noção de realidade financeira, mas assim, muito artista não conseguiria existir se a gente ainda tivesse nessas de tipo, só existem grandes gravadoras com uma mega estrutura e blá blá blá, tá? Muita gente boa não existiria, ponto. O meu estúdio, por exemplo, é um estúdio pequeno, tá? E a gente tem ótimos resultados, ótimos resultados. Enfim, tá? Tudo que eu quero dizer é, não pirem nessa questão. Tudo é ferramenta e a tecnologia vem para facilitar. O que você tem que fazer? Você tem que estudar. Você tem que estudar. Tem que estudar gravador de fita? Tem. Para saber como funciona, para saber da onde veio, para saber por que os discos daquela época soavam como soavam. Tem que estudar. Tem que estudar válvula? Tem que estudar válvula. Tem que estudar válvula. Válvula é incrível, cara. Válvula é incrível. Estude válvula. Mas estude as coisas novas também. Saiba lidar com a tecnologia, com as novas ferramentas, com o Impulse Response, com plugins que estão ficando cada vez melhores. Pô, tem alguns simuladores de fita aí, alguns emuladores que são muito bons, tá? E antes que vocês iam falar alguma coisa, sim, eu já estive em contato com gravadores de fita, eu sei como aquela bagaça soa, eu sei como aquela bagaça trabalha, e válvula, não preciso nem falar. Eu tenho bastante equipamento valvulado, sou apaixonado por válvula, mas não é por isso que você tem que pirar, tá bom? Eu amo plugin. Eu amo plugin. Eu amo computador. Eu amo a tecnologia. Até porque ultimamente eu tenho trabalhado mais com música eletrônica. Eu espero que a mensagem tenha ficado clara. Se você não concorda com alguma coisa que eu falei, sinta-se à vontade para comentar aqui embaixo. Se você gostou do que eu falei, deixa o like aí embaixo, isso ajuda a entregar esse vídeo para outras pessoas que podem se interessar pelo tema. E se inscreve no canal, porque eu estou conseguindo postar toda semana e a tendência é que eu aumente esse fluxo de postagem. Vamos ver se eu consigo postar 2 vezes por semana. Também não deixe de me seguir nas minhas redes sociais, lá eu posto conteúdos menores, né, não tão grandes igual esses vídeos aqui no YouTube, e eu posto bastante coisa técnica, então se você é do ramo do áudio, da produção musical, ou se interessa por isso, me segue lá que eu posto bastante dica, coisa prática mesmo do dia a dia, mostro técnica de gravação, coisa com plugin, bem legal. E tudo isso porque eu nem comecei a falar de inteligência artificial.